Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre a variável de processo nível, ok? Bom, falamos sobre a variável de processo pressão, variável de processo temperatura, variável de processo vazão e hoje vamos falar sobre a última grande variável de processo para instrumentação industrial, que é a variável de processo nível, tá? Existem mais uma infinidade de outras variáveis, mas eu prometi a vocês que essas quatro principais nós iríamos abordar no nosso curso. Então vamos lá. Nível é a altura, né, do conteúdo de um reservatório que pode ser sólido ou líquido. Trata-se de uma das principais variáveis utilizadas no controle de processos contínuos, pois através de sua medição torna-se possível tanto avaliar, né, o volume estocado de materiais em tanques de armazenamento, quanto o balanço de ações ou qualquer tipo de mistura, e também a segurança de alguns processos onde o nível do produto não pode ultrapassar determinados limites, nem do máximo, para não transbordar, nem do mínimo. A medição de nível de um material em um reservatório pode ser feita de três modos diferentes: ou método direto, ou método indireto, ou método descontínuo. Tá? Como em âmbito industrial, né, os dois métodos mais badalados são o direto e o indireto, né, o foco da aula de hoje será sobre estes. Bom, vamos lá. Medição de nível de forma direta. Né? É a medição que tomamos como referência a posição do plano superior da substância. Né? Ou numa caixa d'água, a lâmina da caixa d'água, você toma como referência aquela posição superior. Deste tipo de medição, podemos utilizar réguas ou gabaritos, né, para fazer a medição dessa lâmina d'água. D'água não, d'água foi o exemplo, mas de qualquer fluido, fluido líquido, né? Visor de nível, boia ou flutuador. Tá? Vamos ver cada técnica, né, de medição direta. Régua, também conhecido como gabarito, né? Ela se concentra, né, em uma régua graduada, como se fosse uma régua normal. Né? Por exemplo, aqui, um exemplo de Professor, régua. Oi. desculpa interromper, mas não está aparecendo no slide. Ah, tá, obrigado. Toda vez que o slide sumir, me avisa, tá? Porque voltei um slide aqui. Toda vez que o slide sumir, me avisa, porque tem acontecido isso em alguns momentos. Só que como eu não estou enxergando essa tela do programa, porque eu estou com a tela do slide, então se mandar mensagem aqui eu não vou ver. Então, se inverter e aparecer meu rosto ao invés da tela do computador, abre o áudio e me sinaliza de novo, ok? Obrigado, Isadora. Vamos lá. Tá aparecendo agora? Pode me confirmar, Isadora, se tá aparecendo agora? Só um momentinho. Tá, agora tá. Perfeito, vamos lá. Então, a gente está falando sobre técnica de medição direta, tá? Então, a medição direta pode ser régua, o gabarito, o visor de nível, boia ou flutuador. Vamos falar sobre esses quatro. Régua ou gabarito, né? Por exemplo, uma régua normal, ok? Graduada e centígrado, ou seja, divisível por 100, né? Então, tem um comprimento conveniente para ser introduzido dentro de um reservatório, né? Essa técnica de medição por régua ou gabarito, ela é muito utilizada, por exemplo, em usina hidrelétrica. Então, a gente vê muito em matéria, né, em telejornal, apresentando que o nível dos reservatórios
das usinas hidrelétricas estão muito abaixo do que, né, o ideal. Aí aparece lá uma régua graduada, chamamos de gabarito, e o nível da água, a lâmina da água, ela é exatamente a posição da régua molhada, né? Ela vai estar indicando ali. Por que da régua molhada? Porque geralmente, né, quando o reservatório, no caso for de hidrelétrica, a água fica em movimento ali, né? Então ela vai ficar molhando um determinado ponto. Então, viu o nível da régua molhada, é o nível naquele momento do reservatório. A determinação do nível se fará através da leitura direta do comprimento molhado na régua pelo líquido. Acabei de comentar. Bom, visor de nível, né? Esse medidor, ele usa o princípio dos vasos comunicantes, né? O nível é observado através de um visor de vidro especial, podendo haver uma escala graduada acompanhada do vidro, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, um visor, tá vendo? E ela pode ter como se fosse uma réguazinha graduada dessa daqui. Você tem uma ideia de qual é a altura da coluna de líquido. Se não tiver, só tiver o mostrador, aí você vai ter uma ideia, né? Onde é 100%, onde é 0% e qual é mais ou menos o nível que ela está. E toda a eletrônica da instrumentação vai informar perfeitamente o nível, tá? Mas é o caso do visor que a gente está falando. Então, o princípio do vaso comunicante vai exigir uma densidade do fluido no interior do reservatório, né, e no visor, né, para que sejam iguais, tanto a altura da coluna de líquido no reservatório, quanto a coluna de líquido no visor externo, tá? Essa medição ela pode ser feita em tanques, né, abertos ou fechados, como mostra a imagem ao lado. No caso de caldeiras, tem um problema maior, né? Porque o que acontece? Os visores têm que ser mais robustos, né? E capazes de suportar a condição de pressão e temperatura elevada, né? Porque o fluido vai estar altamente, com a temperatura altamente elevada e altamente pressurizado. O princípio de funcionamento dos visores, no caso de caldeira, né, é o equilíbrio dinâmico das colunas líquidas, tanto no interior do tambor da caldeira quanto no interior do visor, né? E existe uma circulação de um condensado do visor também, por conta do vapor, né, do tambor. Como a temperatura média no interior do visor vai ser, obviamente, inferior à temperatura no tambor, já que ele está externo, né? Então, devido às perdas de calor, então o nível geralmente ele é menor do que o real, tá? Para compensar isso. Por exemplo, uma caldeira operando em 110 bar de pressão com 318 graus Celsius de temperatura. Apresenta um erro de 50 milímetros, né, quando a temperatura da água do visor for de 150 graus Celsius. O nível real estará acima do valor indicado no visor, pois a densidade da água aumenta com a diminuição da temperatura, né? Então vai aparecer um valor acima do que deveria. A minimização do erro pode ser obtida se o visor estiver mais próximo do tambor, né? Participando de uma temperatura mais próxima da real, isolando termicamente essas conexões aqui, ó, que aparafusam o tambor, né? Então, a temperatura externa vai interferir menos nas conexões, visto que ele está muito próximo, e minimizando, né, o condensado, ajustando essas válvulas aqui. Então, o que tiver de condensado, pinga para fora. Os visores de caldeiras, né, eles compõem-se, né, de várias seções, né, cada uma contendo como elemento visível o vidro temperado, né, como formato cilíndrico, né? Então, o seu visor vai ser literalmente cilíndrico e transparente. No mínimo, a parte visível dele, né?
Então aqui você tem um tanque, ó, tá vendo? Então tá parafusado a ele, então tem duto aqui, ó, duto aqui, exatamente para o nível que tiver no reservatório aparecer mais próximo do real, né, nesse display aqui, né? Boia ou flutuador, né, com escala graduada. Bom, consiste numa boia presa a um cabo, né? Então você tem uma boia aqui, ó, que ela vai flutuar com o nível do reservatório. Então, preso a um cabo, né, com ou corrente ou trena, né, passando por roldana, e na extremidade dela um contrapeso fixo. E nesse contrapeso, né, vai ter aqui uma espécie de ponteiro, né, e que vai indicar numa escala graduada e centígrada. Né? Então, o caso de tanques abertos aqui em cima. Né? Então, ele vai, ó, flutuando e vai indicando numa escala graduada entre 0%, considerado o valor do nível, e 100% considerado o valor do nível. Na verdade, vai ser ao contrário, né, a escala. O 0% vai ficar lá em cima, o 100% vai ficar lá embaixo. Inversamente proporcional. Agora, a boia com medição pontual, né? Então, também é chamado de contínua. Então, aqui ao lado, você vai ver uma chave de nível, né? Então, você tem... Isso aqui tudo é uma chave de nível, utilizando uma boia e o elemento... A boia ela vai subir, vai descer, né? Com um aumento ou diminuição do nível do fluido no reservatório. E esse pistão aqui, ó, ele tem um ímã. Ele é magnético. Então, esse pistão, quando ele sobe, quando ele desce, o campo magnético vai empurrar esse ímã permanente, né, para fora. E quando empurra para fora, ele movimenta essa chave de mercúrio aqui. Ó. Então, movimentando essa chave de mercúrio, esse indicador aqui vai estar posicionado como ligado ou como desligado. Se ele estiver deitado para um lado, vai estar como ligado. Se estiver deitado para o outro lado, vai estar como desligado. Né? Só que, na verdade, não é ligado ou desligado. É porque é comparado a uma chave. Ele vai estar indicando como chegou naquele nível ou não chegou naquele nível. Né? Chegou naquele nível, vai estar para um lado. Não está naquele nível, vai estar para o outro. Então, esse tipo, né, de medidor, com boia com medição pontual, ele não mede o nível, ele não mede o range, né, do nível do reservatório. Ele mede uma determinada posição. Se chegou naquele nível ou se não chegou naquele nível. Então, por exemplo, uma chave de nível muito alto. Né? Então, você pode representar com um tipo boia, um medidor tipo boia com medição pontual ou com medição contínua. A boia com medição contínua, né, ela não é pontual, é contínua. Então, ela vai variar de acordo com o nível no reservatório. Tá vendo aqui? Ó? Se o nível vai estar baixo ou se o nível vai estar alto. Né? Então, ela vai ficar... Essa variação aqui, ó, da boia no reservatório, para cima ou para baixo, né, ela vai movimentar essa cremalheira. Né? Então, o nível estiver alto, essa boia aqui vai lá para cima. O nível estiver baixo, essa boia vem aqui para baixo. Então, quando ela movimenta essa cremalheira, ela vai girar uma outra cremalheira que vai pegar esse eixo, né, e vai fazer isso aqui, ó. Ele vai rotacionar, esse é um movimento de rotação. Essa cremalheira girando, ela vai girar essa cremalheira que vai movimentar esse eixo. E na outra ponta do eixo, você vai ter um ímã. Né? E esse ímã, vamos representar por essa placa aqui. Ó. Né? Só um momento. Vamos pegar uma plaquinha qualquer aqui. Pronto. Estava procurando um ímã aqui. Vou representar por essa plaquinha aqui. Ó. Né? Então, quando a cremalheira gira o eixo, ela vai girar esse ímã.
né? E em paralelo a esse ímã, vai ter exatamente um ponteiro de metal, que quando esse ímã girar, o ponteiro vai girar junto, indicando os valores de mínimo e os valores de máximo. Ok? Bom, sensores de nível por condutividade elétrica, né? Então, são sensores, né, que eles vão usar exatamente a eletricidade para indicar a sua posição, mas não são recomendados em aplicações de processo químico, né? Pois o fluido pode produzir um faiscamento, né? Já que o fluido é condutor. Tem que ser condutor nesse caso. Por quê? Porque aqui, ó, o fluido está pegando esse ponto, esse eletrodo aqui. Ó. A hora que ele chegar nesse eletrodo, ele vai indicar, né, nível alto. Pegou nesse eletrodo aqui, ele vai energizar essa bobina, vai indicar nível baixo. Chegou lá em cima, vai indicar nível alto. Então você tem dois eletrodos indicando nível baixo e nível alto eletricamente com chaves, né? Chegou no nível baixo, ele aciona uma chave. Chegou no nível alto, aciona uma chave, tá? Chave de nível alto, chave de nível baixo. Ou chave de nível muito alto e chave de nível muito baixo. No projeto que vocês fizeram para P1, tinha exatamente essas chaves de nível, chaves elétricas, né? Para indicar nível baixo, para indicar nível alto, para indicar nível muito baixo ou para indicar nível muito alto. O eletrodo da esquerda de nível alto não está em contato com o líquido do tanque. Portanto, o circuito elétrico formado vai permanecer aberto dele, do nível alto. O eletrodo da direita já está em contato com o líquido, portanto, uma corrente elétrica flui através do eletrodo, né, do eletrodo líquido parede, pela parede do reservatório. Então, a parede energizada faz o aterramento, tá vendo? Com o fluido e vai fechar contato. Então, o circuito vai amplificar e vai fechar o contato de nível baixo ou de nível alto, né? Agora, caso de medição indireta, que é o mais badalado em ambiente industrial. Medição indireta, né, é o seguinte: você faz uma medição diretamente de outra grandeza física. Pode ser pressão, empuxo, radiação ou por propriedades elétricas. Tensão, corrente. Você mede outra grandeza física, mas converte para valor de nível para indicar a informação como variação de nível, por conta de variação de pressão, por exemplo, ou de empuxo, ou de radiação, ou de propriedades elétricas, capacitivo, por exemplo. Bom, então um caso de medição por pressão, né? Então medição de nível com manômetros. Então a medição de nível em um tanque aberto, contendo líquido, poderá ser efetuada medindo-se a pressão exercida pela coluna líquida, através de um manômetro de baixa pressão. Então a figura ao lado vai mostrar exatamente a configuração típica, né? Então, se eu tenho ele aqui, ó, abaixo do nível de zero, aliás, é que ele está em nível de zero, né, do tanque, correto? Então ele vai medir a pressão absoluta da pressão atmosférica mais a pressão da coluna de líquido. O diâmetro do reservatório pouco importa, o que interessa é a coluna de líquido, é a altura, tá? Vezes a gravidade, ou vezes o coeficiente específico do material. Então, a unidade comumente usada é o metro de água, né? H2O. Ou pode ser utilizado milímetro de água, centímetro de água, correto? Inclusive, instrumentalmente, nós chamamos de coluna d'água, né? Então, metros de coluna d'água. Lembra a unidade de pressão? Metro de coluna d'água? Que a pressão atmosférica em nível do mar era 10,335 metros de coluna d'água, né? Pode ser representado em centímetros de coluna d'água ou em milímetros de coluna d'água. Mas a unidade de medida é metro, né? De água, né? De coluna d'água.
Então, a altura do líquido no reservatório, né, vai ser o H. E esse símbolo grego aqui, ó, né, vai ser a densidade específica do fluido em relação à água, dita como temperatura ambiente para a água, que é de 20 graus Celsius. Então, a pressão exercida no manômetro vai ser exatamente a densidade específica do fluido vezes a coluna de líquido, vezes a altura da coluna de líquido. Pode ser em milímetro de coluna d'água, em metros de coluna d'água, centímetros de coluna d'água. Ok? O valor da densidade específica do fluido é definido como a relação entre a massa específica do líquido, se for água, se for óleo, né, se for azeite, se for qualquer outro tipo de fluido, na temperatura de serviço e a massa específica da água, né, de 20 graus Celsius. Essa é a comparação. Medição por pressão diferencial é quando a gente pega esse caso aqui, ao invés de colocar em um manômetro, a gente coloca em um transmissor, né, que ele vai ter um elemento sensor. Então, de um lado, né, vai ter a câmara de pressão alta dessa coluna de líquido, e o outro lado vai ter a câmara de pressão de baixa, que pode colocar lá em cima, no nível máximo do reservatório, ou pode colocar aberto para a atmosfera, que vai ser pressão mais baixa de qualquer forma, né? Então, produz o tal do ΔP, correto? Então, aqui nós temos a altura mínima, que vai ter a pressão mais alta. Aqui nós temos a altura máxima, que vai proporcionar uma pressão menor, né? Então, nessa câmara aqui, ó, ele vai ter a pH, pressão high, né? Pressão alta. E nesse lado de cá vai ter o PL, pressão de baixa, né? Pressão low. Lower pressure, né? Então vai ter pressão de baixo. A câmara de baixa pressão do transmissor de nível é conectada numa tubulação de impulso na parte de cima, como eu falei, né? Vai ser a pressão baixa na parte de cima do tanque, onde mede somente pressão exercida sobre a superfície do líquido, né? A lâmina do líquido. Então, pressão atmosférica. A figura ao lado vai apresentar essa diferença, né, num tambor de uma caldeira. Então, pressão mínima, pressão máxima. A pressão diferencial medida, né, é a indicação correta do nível do líquido, né, no interior de um tanque, porque você está exatamente subtraindo a variação de pressão, né, mínima do máxima. Então, você está pegando a pressão real. Somente se a densidade do fluido no processo for constante. Se a densidade do fluido mudar, né, se você ficar misturando fluidos, aí não vai dar, essa relação já não fica correta. Nas caldeiras modernas, de elevada capacidade com tambor, a informação do medidor de pressão diferencial vai ser corrigida por um sinal proporcional à massa específica do fluido no interior do tambor. Esse fator de correção é normalmente derivado de um medidor de pressão do tambor. Exemplo: se eu quiser fazer uma supressão do zero, né, da medição. Então, olha aqui a altura do tanque. Ó. O mínimo dele é aqui, o máximo dele é aqui. Então, se eu quero uma supressão do zero, eu faço pressão negativa. Correto? Então, ele vai pegar a pressão, a câmara de alta todinha aqui. Ó. E a pressão de baixa, eu vou deixar aberto para a atmosfera. Então, ele vai pegar a pressão em nível do mar. Então, ele vai pegar... Aqui ele tem aqui vem a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de líquido, né? Mais a supressão do zero. Diga. Oi, diga. Tá havendo interferência no áudio, tá travando. O áudio tá travando. Mas a imagem não é nem a imagem, não. A imagem tá ok, mas o áudio tá travando. Pode ser pela minha taxa de download ou aí, né? Se bem que da Patrícia também tá travando, né? Pode ser a minha taxa de upload ou a taxa de download de vocês.
A minha aqui tá via cabo, né? E não tá desconectado, não tá pelo Wi-Fi, não. Tá, beleza, Ian. Então vai me avisando, tá, galera? Que aí eu vou voltando. A hora que parar de travar, me avisa. Eu vou voltando. Bom, então eu vou repetir aqui, ó, tá? A medição de pressão por supressão de zero. Então vamos lá. A coluna do líquido, ela tem um limite mínimo, né? Então aqui, o meu reservatório, ele está aberto para a atmosfera, correto? E ele tem o valor mínimo aqui, perfeito? Então se eu faço um furo, boto um conector e boto o meu medidor abaixo, eu vou fazer a supressão do zero, eu vou fazer um valor negativo aqui. E o outro lado do medidor, né? Ele está exatamente jogando o hélio. Ele está jogando para a atmosfera. Então, nesse reservatório, entrando aqui, está a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de líquido. Então, do outro, então tem pressão absoluta. E do outro lado, a câmara de baixa do transmissor vai estar aberto para a atmosfera. Então, ele não faz o delta P, né? pH menos PL. Ele não vai fazer isso aqui, ó. Inserir delta P, ele vai pegar, vai fazer o pH menos o PL, né? Onde pH, né, vai ser a pressão absoluta e o PL vai ser a pressão atmosférica. Logo, delta P vai ser o que sobrou disso. Pressão absoluta menos pressão atmosférica vai ter a pressão relativa, né? Ou positiva, ou manométrica, que é a pressão exatamente produzida pela coluna de líquido. Ok? Ó, então aqui, ó, em ambos os casos, né, uma coluna líquida então, ó, em ambos os casos, né, supressão de zero aqui, ó, a coluna líquida se formará com a altura do líquido dentro da tomada de impulso, né, aqui dentro. Se o problema não for com elevação de zero, né? Então a gente está aqui, ó, ele está pegando exatamente o nível, né, do fluido e a outra câmara dele não tá, o tanque não está aberto. Aqui o tanque está aberto. Aqui o tanque não está aberto, né? Aqui o tanque só vai ter a pressão mais baixa nesse ponto, mas o tanque não está aberto. Então ele vai pegar a pressão de alta, a coluna de líquido, e a pressão de baixa, essa pressão que vai estar aqui desse ar, né? Ou gás que vai estar esse espaço aqui dentro. Correto? Então, quando o fluido do processo possuir alta viscosidade, ou quando o fluido se condensa nas tubulações de impulso, ou ainda no caso do fluido ser corrosivo, devemos utilizar esse sistema de selagem, né? Ele vai estar selado aqui em cima, nas tubulações de impulso, aqui, ó, e esse dispositivo de selagem na tubulação. Das câmaras de baixa e da câmara de alta, né, do transmissor.
Então vai selar ambas as tubulações de impulso, bem como a câmara do instrumento. Ok? Então não vai ter nenhuma câmara aberta para a atmosfera. Então, esse sistema de medição de nível com selagem, né, no qual deve ser feita a elevação de zero, né, que consiste em anular a pressão da coluna de líquido na tubulação de impulso da câmara de baixa pressão do sensor de nível. Né? Então, anulou a pressão da câmara de nível de baixa pressão. Não está aberto para a atmosfera. Quando for borbulhador, né? Você usa o borbulhador... Oh, Diga. saiu o slide. Não está aparecendo. Ok. Deixa eu despartilhar e partilhar novamente. Espera aí que não partilhou. Agora partilhou, né? Tá vendo a minha tela? Só um momento. Agora sim. Perfeito. Obrigado. Vamos lá. Então, essa medição de nível com borbulhador é uma medição que você consegue fazer à distância, tá? Por quê? Né? Você consegue destacar nível de líquidos viscosos, corrosivos, bem como qualquer líquido, como eu disse, à distância. Nesse sistema, necessitamos de um suprimento de ar ou de gás, ó, tá vendo? Ele fica injetando ar e essa entrada de ar pressurizar essa câmara aqui, ó. Então ela vai pressurizar essa câmara de ar que vai pressurizar o fluido líquido, né? E a dificuldade com que o ar vai entrar aqui, ele vai indicar para o dispositivo, para o sensor e transmissor. Então, este valor, né, esse sistema necessitamos de um suprimento de ar, pressão ligeiramente superior à máxima pressão hidrostática do fluido. Né? Então você vai exceder a pressão hidrostática que essa coluna de líquido está proporcionando aqui. Esse valor normalmente é ajustado para 20% a mais da pressão hidrostática. Então a pressão, digamos que a pressão seja 10 bar aqui, ó, né, dessa coluna de líquido. Então eu tenho que produzir, né, 10 bar vezes 1,2. Então tem que produzir 12 bar de ar comprimido para empurrar e a contrapressão desse ar comprimido jogar lá para cima. O sistema borbulhador, ele engloba uma válvula agulha, né? Essa válvula agulha aqui, um recipiente com líquido no qual o ar ou o gás passará pelo mesmo e um indicador de pressão. Então ele vai passar aqui e o que não conseguir passar por conta da pressão hidrostática, ele vai jogar para cima, vai ser medido e indicado. Ajustamos a vazão de ar ou de gás, né, no suprimento de ar, até que observe a formação de bolhas, né, de pequenas bolhas em quantidade. Então, o tubo levará essa vazão de ar ou de gás até o fundo do vaso, como a gente pode ver aqui, e queremos medir o seu nível. Teremos então um borbulhador bem sensível, né? Vai estar no limite da borbulha, ou seja, é o limite que está passando o ar, o limite que esse fluido líquido está deixando passar ar para cima. Então essa contrapressão é que vai indicar, como eu informei. Então nota-se que dessa forma, como ele vai fazer a contrapressão, a gente pode botar o medidor a longas distâncias. Essa medição a longa distância, ela vai ser imprecisa quando começar, por causa da distância. Mas depois que preencher esse ar
pressurizado de baixo para cima aqui, ó, a contrapressão. Depois que ele preencher toda essa tubulação, aí a medição fica precisa. Tá? Ela vai ser imprecisa no momento que você startar o sistema. Bom, medição de nível por empuxo, né? Baseia-se no princípio de Arquimedes, que afirma que todo o corpo mergulhado em um outro fluido vai sofrer uma ação vertical dirigida de baixo para cima, uma contrapressão, né? Em relação ao peso e ao volume do fluido deslocado. Não tem quando você pula numa piscina, né? Que fala, vou pular de bomba. Aí você se junta todinho, né? Você aumenta uma área de impacto e você bate na piscina, ela afunda e joga para cima. Então, esse jogar para cima, esse efeito, né, de empurrar de volta o corpo que mergulhou no fluido, esse efeito de retorno é que é chamado de impulso. Tá? Essa reação é chamada de impulso. A essa força exercida pelo corpo nesse submerso ou flutuante chamamos de impulso, empuxo. Né? E ela pode ser calculada dessa forma, onde o empuxo vai ser igual ao volume do deslocamento do fluido, né, vezes a densidade ou o peso específico do próprio fluido. Cada tipo de fluido vai ter uma densidade, né, diferente, vai ter um peso específico diferente. Tá vendo? Então esse deslocador aqui, ó, ele mergulhou num fluido, o que ele vai fazer? Ele vai ter o empuxo, né? E essa contrapressão, esse empuxo, nessa haste aqui, ó, ela vai ter uma bolinha, né? E essa bolinha é um ímã. Nessa imagem aqui está mais fácil de enxergar. Ó. Nessa bolinha, essa haste, esse pistão, ela vai ter um ímã. E, né, uma esfera de ímã e um ponteiro de ímã também. Então, quando essa haste sobe ou desce, ela vai movimentar do lado de fora esse ponteiro, né? E esse ponteiro vai fazer uma alavanca ao contrário, né? Com um resistor variável. Então, o ato de variar a resistência dele vai variar a corrente elétrica, ou seja, de 4 a 20 mA nos terminais. Né? Então, ou ele pode ser aqui, ó, um indicador analógico, ou pode ser esse caso aqui de um indicador elétrico de 4 a 20 mA. Então, o deslocamento por empuxo, ele vai fazer uma indicação de variação de nível, né? Ou se for um mostrador analógico. O nível somente altera a força ascendente produzida pelo empuxo, que vai ser proporcional ao volume imerso que o deslocador, né, fez no fluido. Consequentemente, né, o movimento do flutuador vai ser bem inferior ao deslocamento sofrido pela boia, né? Obviamente. É necessário uma adequada amplificação. Então, sendo eletricamente, você consegue amplificar esse sinal, né, de alguma forma. Ou, se for mecanicamente, você amplifica com variação de ar comprimido, né? Podendo indicar de 3 a 15 PSI. Bota, por exemplo, 20 PSI aqui e a saída vai ser proporcional, para ter alguma perda, e a saída você garante uma proporção de 3 PSI para valor mínimo e 15 PSI para valor máximo, por exemplo. O movimento do deslocador, né, tá aqui na translação, ele vai ser transmitido para o exterior, né, através de um acoplamento magnético, e o sistema bico-paleta aqui em cima, né, vai fazer a variação da resistência, um resistor variável, permitindo a amplificação e transmissão pneumática ou eletrônica, né, de 4 a 20 mA, ou convertendo, se esse valor que for de 250 ohm, convertendo para de 1 a 5 volts. O medidor deve ter um dispositivo de ajuste para a densidade do fluido líquido. Né? Você não vai fazer essa medição sempre em água, por exemplo. Né?
E observa que a mola vai suportar o peso do deslocador, tanto voltando quanto indo, né? E é nessa calibração da mola é que você vai fazer o ajuste, né, da intensidade, né, da mola, da elasticidade, da tração da mola, é que vai fazer a regulagem, né, se o fluido for diferente da densidade do fluido. Agora, se for medição de nível por radiação, se for por radiação, os medidores que utilizam radiações nucleares, né, se distinguem pelo fato de serem complementares e isentos, né, do contato com o produto, né, que vai estar sendo medido. Além disso, né, dispensam sondas e outras técnicas que mantêm, né, o contato sólido do líquido, tornando possível qualquer momento realizar a manutenção desses medidores. Então, a parte de radiação nuclear não pode estar diretamente linkada, né, ao processo, né? Ela tem que estar ali paralela. Então, dessa forma, os medidores que utilizam radiações podem ser utilizados para a indicação de controle de materiais nos eixos, ou altíssima viscosidade, que você perca a precisão e exatidão fazendo a medição de nível pelos outros métodos, né? Então, você recorre para medição por radiação. Então, a medição de nível por radiação vai ser um sistema medição por raios de gama, né? Que consiste na emissão de raios de gama montado verticalmente. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um elemento sensor, né? Uma câmara de ionização. Então, tem um elemento sensor aqui, né? De radiação gama. Vai converter para sinal elétrico. Então, uma elevação do nível, esse fluido, ele vai inibir esses raios gama. Por quê? Porque quando sai do meio ar para o meio líquido, de acordo com a densidade do fluido, ele vai fazer uma refração dessa indicação. Então, o valor que vai apresentar vai ser baseado na lâmina da alteração dos meios ar para o meio líquido, né? Captada por essa diferença. Diferença não, né? Somente pelo meio ar. Então, a seleção do tipo de material radioativo a ser usado vai depender, né, de técnicas econômicas, da análise técnica econômica, né? Como regra geral, pode dizer que o rádio deve ser usado quando a fonte radioativa necessária for pequena. Para fontes maiores, né, aí você deve usar o Césio-137 por apresentar um custo menor do que o rádio. O cobalto-60, por exemplo, deve ser utilizado quando um elevado poder de penetração for requerido, né? Tiver que ter um elevado poder de penetração aqui no fluido. Aí você muda o elemento de radiação. Uma outra consideração é que nos materiais radioativos perdem a potência com o tempo, né? Perde a energia, né? O elemento radioativo ele vai ficando mais fraco, tendo que, de tempo em tempo, você recalibrar ele, reativá-lo, né? Então, devido aos efeitos maléficos provocados pela radiação gama no corpo humano, câncer, esterilidade, etc., qualquer instalação de sonda radioativa deverá ser precedida de um estudo para determinar a dosagem correta de radiação que ficará sujeito o pessoal, né, de trabalho e o equipamento. Agora, se for uma medição por capacitância, né, aí é o seguinte, ó, a capacitância é uma grandeza, né, que existe entre duas superfícies condutores isoladas entre si. Um capacitor vai consistir
de 2 condutores, né? Então, olha aqui, você tem um capacitor, ele consiste de 2 placas e 2 condutores. E também um material isolante chamado de dielétrico, tá? Fica no meio. É para isolar essas placas, perfeito? Então, o elemento sensor dele sendo capacitivo, né? Que é esse caso aí, ele vai ter 2 placas. Então, um lado vai ser uma placa que vai fazer uma variação negativa. O outro lado vai ser outra placa que vai fazer uma variação positiva. Correto? E ele vai variar o fluxo de corrente por conta disso. Então, quanto maior a deflexão de ambas as placas, ele vai fazer a pressão diferencial, né? Então, maior a capacitância dessas placas, né? Maior a capacidade de absorver cargas elétricas. O fluxo de elétrons vai permanecer até que a carga do capacitor se iguale com a carga da pilha, né? Você tem um voltímetro medindo a tensão da célula capacitiva, né? E medindo a tensão da fonte geradora, né? Então, se ao invés da pilha for uma fonte de corrente alternada, por exemplo, o fluxo de corrente através do capacitor vai ser proporcionalmente ao seu tamanho. Se for alternado, vai ficar invertendo também, né? Obviamente. Então, vamos pegar essa teoria de capacitores, né? Então, o medidor de nível capacitivo, né, ele mede as capacidades do capacitor formando pelo eletrodo. Então, olha só, as paredes, né, do reservatório vai ter, né, uma carga e a sonda vai ter outra. Então, olha aqui, ó, o medidor de nível capacitivo ele vai medir a capacidade do capacitor formado pelo eletrodo submergido no líquido em relação às paredes do tanque, né? E o material dielétrico, que é o elemento que isola as placas, vai ser exatamente o fluido. Então, a densidade do fluido e o nível do fluido vai determinar essa variação de capacitância, né, de atração entre a carga elétrica na parede do tanque com a carga elétrica, né, no interior da sonda, na placa de dentro. O elemento sensor geralmente é uma haste ou cabo flexível, né, de metal, por exemplo. Então, no caso, os líquidos condutores empregam um eletrodo normal em os fluidos condutores. Em fluidos condutores, o eletrodo é isolado normalmente com teflon. Essa câmara de fora aqui, ó, seria um isolamento caso o fluido seja condutor. Tá? À medida que o nível do tanque vai aumentando, a capacitância vai aumentar progressivamente, à medida que o dielétrico ar vai ser substituído pelo dielétrico líquido ao qual você deseja medir, né, visto que é um material condutivo, né, e o ar é mais isolante. Então, a capacitância ela vai ser convertida por um circuito eletrônico para corrente elétrica de 4 a 20 mA ou de 1 a 5 volts, né? E vai ser amplificado e vai ser indicado. Então, o transmissor de nível com sensor do tipo célula capacitiva, ele vai fazer exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Ele vai medir a variação da capacitância nas placas, né? Vai amplificar e converter o sinal para corrente ou para tensão e vai indicar no seu display, no seu indicador. Então, seria um indicador e transmissor de nível, por exemplo. Então, a medição de nível por capacitância também pode ser feita sem contato, né, através de sondas de proximidade. A sonda consiste num disco composto de placas do capacitor e a outra placa, né, uma placa do capacitor e a outra placa vai ser a própria superfície do produto ou a base do tanque. Aí você faz ao contrário, né? Você mede de cima para baixo.
Professor, Diga. só mostra o senhor falando, não mostra o slide. É isso mesmo? Não. Toda vez que acontecer isso, abre o áudio e me avisa, tá? Esse programa Team Link tem horas que ele tá parando de fazer a transmissão da tela, de partilhar a tela. Consegue me avisar se tá agora? Se tá aparecendo o slide? Agora está aparecendo. Vácuo igual a 1, Teflon Isso. igual a 2, está Obrigado. mostrando tudo Perfeito. direitinho. Obrigado. Então vamos lá. O tamanho do capacitor ele vai ser determinado pela unidade de medida que é o farad, né? E a unidade de medida farad, ela significa o seguinte: se você tem uma carga elétrica, né, de 1 coulomb submetida a uma energização de 1 volt, você produz 1 farad, que é a unidade de medida de capacitância, que é a capacidade de armazenar elétrons naquelas placas e fazer a atração. Isso é capacitância. E é a variação da capacitância que nos interessa. Tá? Então a capacitância está relacionada às dimensões físicas do capacitor, se a placa é maior, se a placa é menor, se a distância entre as placas vai ser diferente, bem como o material que está no meio isolando, né, que é o elemento dielétrico. E o dielétrico ele vai ser definido com a constante dielétrica de cada material. Se há ausência de ar, o dielétrico é 1. Se for teflon, o dielétrico é 2. Se for um fluido como a água, dielétrico é a capacidade de isolamento, né? Então, se for dielétrico como água, vai ser 40. Se for iodo, 118. Se for azeite, vai ser outro. Se for óleo, vai ser outro. Dependendo da densidade do óleo, vai variar também. Entendeu? Então, é quando você bota num reservatório, então mede de cima e ele vai medir essa distância até o final, que seria outra placa, né? Então, ele vai entender até o final que estaria sendo aterrado. Então, outra medição, né, por sonda de proximidade, que também é capacitância, né? Então, vai ser uma medição feita com o contato do material em processo, do fluido em processo. A variação do nível vai alterar a capacitância. Se você tem um lado como uma placa e outro lado como outra placa, então a variação da altura do nível vai aumentar ou diminuir o elemento dielétrico, variando, né, a atração entre as placas, o fundo do reservatório com essa chapa de nível A, né, de nome A, que é a placa sensorial. Então o instrumento pode agir como uma chave de nível para nível alto, por exemplo, né, ou um medidor contínuo, né, do nível, se ele está subindo ou se ele está descendo em relação ao fundo. Os medidores de nível capacitivo, eles podem ser usados para sólidos ou líquidos, né, condutores ou não condutores. E a aplicação em gases não é aconselhada, pois as constantes de elétrica dele estão por volta de 1. Né? Então a condutividade vai ser muito alta. Você não vai ter precisão de conseguir medir esse valor. Agora, quando o medidor de nível for de ultrassom, né, ultrassônico, então uma onda sonora cuja frequência de oscilação for maior, né, que aquela sensível pelo ouvido humano, de 20 a 50 kHz, por exemplo, vamos lá. A audição humana ela vai de 20 Hz a 20 kHz, tá? 20 Hz a 20 kHz. De 20 kHz para cima até 50 kHz é considerado ultrassom. Então é nessa faixa que a gente trabalha, ok? Então a geração ocorre quando uma força externa excita as moléculas em um meio elástico. A excitação ela vai ser transferida, né, de molécula a molécula, correto? Do meio com a velocidade que vai depender da elasticidade
e da inércia das moléculas. A propagação do ultrassom, né, passando, né, pelas moléculas ali, depende, portanto, do meio, se vai ser sólido, se vai ser líquido, se vai ser gasoso. Se for líquido ou gasoso, qual a densidade, né? Assim sendo, a velocidade do som é a base para essa medição, através da técnica de eco. Então você vai emitir eco, né, com essas ondas de radiofrequência na ordem ultrassônica. São usadas por dispositivos ultrassônicos. As ondas de ultrassom, elas são geradas e captadas pela excitação de materiais piezoelétricos. São cristais piezoelétricos. A característica marcante desses piezoelétricos é exatamente a produção de uma frequência quando você aplica uma tensão nos terminais. Então, se você pega, tá? Digamos que seja um cristal piezoelétrico, aí ele fica com o cabinho elétrico dele. Se eu aplico tensão, ele vai vibrar, ele ressona. Então, ele vai produzir uma frequência de acordo com a minha aplicação da minha tensão. Ok? Assim sendo, eles podem ser utilizados como gerador ultrassom. Então, ou portanto, os transmissores. Então, eu aplico tensão, ele vibra e gera frequência, ele manda frequência ultrassônica. Inversamente, o mesmo material piezoelétrico, se ele recebe uma. Vamos lembrar, gente, que ondas de rádio são ondas mecânicas, tá? Então, se ela vem numa frequência ultrassônica, ela tende a vibrar, ela vai vibrar. O cristal piezoelétrico recebe essa onda e ela vai vibrar. Quando ela vibra, ela vai produzir, pressiona, né? Ela vai produzir militensão. Então você tem dois casos. Você tem o cristal piezoelétrico, que você aplica a tensão para ele enviar frequência ultrassônica, e se ele bater no local e voltar, espelhar, você vai ter outro cristal que vai receber, né? Ou o mesmo cristal, se eu mando, paro de mandar, espero. Se ele bater e voltar, ele recebe. Né? Ou eu mando direto e outro só recebe, né? Ou eu mando direto e outro só recebe, ou eu tenho um que ele manda e para. Se bater, aí ele recebe. Manda, para. Bate, volta, recebe. Entendeu? Então são tipos diferentes. Eu tenho aqui para mostrar a vocês, né? Não sei se vocês vão estar enxergando bem aí, né? Um tipo de sensor ultrassônico. Um lado, esse lado aqui, ó, da minha direita, ele é o cristal piezoelétrico transmissor. Então, aqui dentro dessa placa, ele vai energizar com tensão elétrica e ele vai vibrar e vai enviar sinal de ultrassom. Essa capinha de alumínio aqui, ela é de propósito, para blindar, para que essa transmissão seja direcional e não radial e esse sensor pegue. Aqui ao lado tem o mesmo cristal piezoelétrico, só que ele trabalha ao contrário. Quando ele recebe a frequência, ele vibra e vai devolver o sinal elétrico, né? E você consegue captar essa variação. Correto? Eu vou ver depois se eu monto uma atividade prática aqui com esse sensor e mostro para vocês a alteração, né, de nível. Mas vamos lá, dá um pouquinho de trabalho, mas eu vou ver se eu monto em outra situação e deixo um vídeo gravado para vocês. Então, olha o exemplo aí. Ó. Olha o exemplo do sensor A na sua tela, por exemplo. Eu tenho um melhor para mostrar aqui. Ó. Esse aqui, ó. Olha o A. Né? Exatamente igual ao meu, são dois. Tá? O meu aqui é o exemplo desse A, que são dois. Então tem para receber. Né? Um envia e o outro reflete e volta, vai me dizer a distância. Então, olha que bacana, o sensor de nível por ultrassom
O sensor ultrassônico ele é um sensor de distância. Então ele mede diretamente a distância da lâmina da água. Indiretamente, ou seja, eletronicamente, você manda sinal, né? Esse cara aqui, no caso, de 0 a 5 volts, e você interpreta eletronicamente essa variação de sinal. Ok? E por último, que eu trouxe a vocês é o sensor, né, de célula de fotocélula, nível de fotocélula. Vamos lembrar, para quem não sabe o que é uma fotocélula, aquelas lâmpadas de portão ou de poste que quando começa a escurecer, né, a radiação solar, ele acende a lâmpada do poste ou acende a lâmpada do portão, tem uma fotocélula ali, né? Então, se você bota uma radiação, se você injeta iluminação, o que ele faz? Se o teu líquido, no caso de um visor de vidro, né? Visor de vidro, tá passando o teu líquido, aí tá injetando iluminação, aí que tá a fotocélula, né? Se o líquido tá para passagem, vai acontecer uma refração dessa iluminação. Então vai sair do foco do elemento sensor, que fica aqui no meio, ó, olha o meu mouse, ó, que é um LDR. Então a sua iluminação, quando chegar aqui, o nível nesse vidro, ele vai bloquear a passagem do elemento sensor, que é um LDR, né, um resistor que varia conforme a radiação luminosa. Ele não vai identificar essa variação. O slide sumiu. Eu já posso terminar falando direto por aqui. Ah, tá. Era o último slide. Então, o que acontece? Eu tenho a minha fotocélula, aí eu tenho a minha radiação luminosa e no meio a minha coluna de líquido, né, com o meu visor de nível ali. Então, quando a minha radiação luminosa passa pelo vidro e chega no elemento sensor, né, ele vai exatamente fazer a variação, né, da resistência da tensão. Então, ele vai dizer que está variando o nível, né? Só que ele não vai detectar a variação do nível. Ele vai detectar se o nível atingiu ali. Porque eu tenho sensor, tenho uma radiação luminosa. O nível está aqui embaixo, ele não detecta, porque a radiação luminosa está passando. Quando o nível chegar no momento que ele barra a passagem, aí ele vai comunicar eletricamente, né, que o nível chegou ali. O nível do fluido chegou naquele posicionamento, naquele momento. Né? Então é isso, galera. Eu trouxe para vocês a variável de processo nível, não trouxe cálculo, né? Trouxe apenas os tipos de medidores, as técnicas de medição, as mais badaladas e que provavelmente você vai estar esbarrando em ambiente industrial. Ok?